Olá, estudantes, tudo bom? Você já é inscrito no meu canal? Se não, se inscreva, tem ótimas aulas aqui. E aí o sininho sempre vai tocar quando tiver aula nova, ok? Hoje vamos tratar de incerteza final e incerteza padrão final. Incertezas relacionadas a experimentos, a medições. Então, incerteza final. Para determinarmos os erros estatísticos nas medições, podemos usar o desvio padrão da média amostral ou o desvio padrão do valor médio, que nada mais é do que a incerteza final, que é considerado como um erro estatístico, porque nós trabalhamos com desvio padrão da média amostral. Isso, aquele desvio padrão usado para cálculo de margem de erro nos intervalos de confiança, né? É o mesmo. Então, olha, como é que a gente trabalha? Desvio padrão da amostra dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, né? Lembra que esse desvio padrão da média amostral, a gente costumava trabalhar com o desvio padrão da população. Mas quando não é conhecido e a amostra for maior que 30, nós podemos usar o desvio padrão da amostra no lugar do desvio padrão da população, certo? Então, aqui sempre considerando amostras grandes, né? Não. Isso a gente trabalhava lá no intervalo de confiança. Na incerteza final, certo? Você pode trabalhar com amostra pequena, porque você está fazendo através de experimentos, por isso que tem nome de erros estatísticos. Não precisa ser uma amostra maior que 30. Para intervalos de confiança, precisa. Para calcular incerteza final, não precisa, certo? Então vamos lá. Os dados a seguir correspondem às temperaturas observadas durante 14 dias de inverno na cidade de Campos do Jordão. Então aqui estão as temperaturas e a quantidade de dias em que essas temperaturas aconteceram. Calcule a incerteza final ou desvio padrão médio do exemplo das temperaturas no inverno na cidade de Campos do Jordão, sabendo que a média aritmética aqui foi de 3,1 graus Celsius e que o desvio padrão da amostra, N-1 da amostra, se tiver o N é que é da população, se tiver só o N, tá? Igual a 4. Então vamos lá. Os dados. A minha amostra, 14 elementos. Então vamos calcular o desvio padrão da média amostral. É 4 dividido por raiz quadrada de 14, que dá 1,1. Trabalho com uma casa decimal, porque a minha média e o meu desvio padrão tem também uma casa decimal cada um. Significa que esta primeira casa decimal e única é do algarismo duvidoso, então eu permaneço com ela. Eu não faço nem mais e nem menos, certo? Se você tem dúvidas, assista a aula de algarismos significativos, que lá eu explico direitinho. Bem, assim nós temos o intervalo vai ser 3,1, que é a média, mais ou menos 1,1 graus Celsius, tá? Onde eu estou trabalhando aqui com erro estatístico, certo? Estou trabalhando com o desvio padrão da média amostral, tá? Qual é o desvio padrão em relação à média na amostra? Ponto. É o que eu estou tratando. Outro exemplo. Calcule a incerteza final ou desvio padrão médio do exemplo dos atrasos das aeronaves em maio de 2020 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, sabendo que a média é de 36,8 minutos de atraso, o desvio padrão 24,4 minutos e o tamanho da amostra 50. Então, vamos calcular o desvio padrão médio, que é 24,4 dividido por raiz quadrada de 50, 3,5 minutos. Então, o intervalo da incerteza final é 36,8
mais ou menos 3,5 minutos. A média aritmética e o desvio padrão da média amostral. Certo? Então, se estiver entre este intervalo, é que eu estou dentro de uma segurança, digamos assim, está dentro do normal, né? Por exemplo, para atrasos. Tá? E nós temos a incerteza padrão final. Então, olha, vocês já devem conhecer a incerteza padrão, que é só em relação ao desvio padrão. A incerteza final, nós acabamos de ver, né, que é em relação ao desvio padrão médio da amostra, certo? E agora, a incerteza padrão final. Né? O que é isso? É quando você junta a incerteza estatística, que são aquelas incertezas de pequenas variaçõezinhas, né, na sua medição, com incertezas sistemáticas, residuais, aquelas que você não conseguiu corrigir, né? Essas incertezas sistemáticas, elas têm a ver com equipamento, né? Tem a ver com mudança de temperatura. Eu estou no local fazendo medições a 20 graus, mudo para 30 graus. Quer dizer, tem a dilatação, então vai haver mudança. Quer dizer, tenho que estar num laboratório, manter as mesmas condições de umidade, pressão, temperatura, para não ter essas variações. Então, essas incertezas sistemáticas, a gente procura minimizá-las ou anulá-las. Agora, às vezes fica um pouquinho, né? E geralmente fica de quem? Em relação a equipamento, tá? Então, a incerteza padrão final deve ser calculada da seguinte maneira. Ó, incerteza padrão final, que seria sigma p, é igual a raiz quadrada de incerteza final ao quadrado mais incerteza sistemática ao quadrado. Então, quem é sigma m? É o que nós acabamos de ver. É a incerteza da amostra calculado pelo desvio padrão da média amostral. E sigma s é uma incerteza sistemática que, para equipamentos digitais, é a menor divisão da escala. Em instrumentos analógicos, é a metade da menor divisão da escala. Então, instrumentos analógicos, o que a gente sempre fala de régua milimétrica. Então, a menor unidade é 1 milímetro. Então, a minha incerteza sistemática vai ser de 0,5 milímetros, metade da última unidade. Se eu tenho uma trena digital e a menor unidade dela também é 1 milímetro, significa que o erro vai ser de 1 milímetro, não vai ser de meio, porque ela só me dá a resposta em números inteiros. Então, vai ser de 1 milímetro para mais ou 1 milímetro para menos. Como é um equipamento digital, se ele estiver bem aferido, né, bem regulado, significa que você não vai ter aquele erro, né? Mas se estiver mal aferido, mal regulado, a diferença pode ser maior do que se for analógico, né? Sabe o relógio adiantado? Então, cada hora ele vai estar sempre adiantado a mesma quantidade de minutos. É a incerteza sistemática, o erro sistemático. A cada medição ele tem aquela vantagem, né, já que ele está adiantado. Sempre o mesmo valor, né? Então, olha aqui. Um pistão cilíndrico foi medido 7 vezes com uma trena graduada em milímetros. O comprimento médio encontrado foi 6,55 centímetros. O desvio padrão foi de 0,08 centímetros. Qual foi a medida obtida com a incerteza padrão final? Então, média, desvio padrão, tamanho da amostra. Então, aqui é a fórmula para calcularmos a incerteza padrão final. Então, primeiro vamos calcular a incerteza final, que é através de quem? Do desvio padrão da média amostral. Desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que neste caso encontramos com 0,03. Gente, os dados são
fornecidos com 2 casas decimais. Então, todos os meus cálculos eu vou responder com 2 casas decimais, tá? Seguindo a devida regra de arredondamento. Agora, a incerteza sistemática. Como é uma trena, olha, analógica, né, graduada em milímetros, a menor medida é o milímetro, eu pego metade dela como erro sistemático. Só que eu tenho que tomar cuidado que as minhas medições foram feitas em centímetros, não em milímetros. Então, o que eu faço? Sento e choro? De jeito nenhum. Você vai fazer transformação de unidade. Como os seus dados foram em centímetros, você vai transformar 0,5 milímetros em centímetro. Cada 1 centímetro contém 10 milímetros, então você divide por 10, 0,05 centímetros. Tendo agora as 2 incertezas, vamos usá-las na fórmula. Então, raiz quadrada de 0,03 ao quadrado, que é da incerteza final, mais 0,05 ao quadrado, que é a incerteza sistemática. Raiz quadrada de 0,0034. Resposta 0,06 centímetros. Vejam que não é a média, não é a soma, certo? É raiz quadrada, quadrado de um mais o quadrado do outro. Então, a minha resposta, 6,55, que é um comprimento, né? 6,55 mais ou menos 0,06 centímetros. Porque eu estou aqui juntando 2 possíveis erros, tá? Que a gente chama de erros estatísticos, né? Este são os erros aleatórios, o sigma m, e o sistemático, que seria do equipamento. Os possíveis erros. Então, não é a soma nem a média. Você faz isso da raiz. Então, 0,06. Então, eu vou supor este erro, conforme eu fizer as minhas medições. Tá? Muito legal o laboratório para fazer essas medições. Uma roldana foi medida 6 vezes com uma régua graduada em milímetros. O diâmetro médio encontrado foi 3,40 centímetros e o desvio padrão de 0,12. Qual foi a medida obtida com a incerteza padrão final? Então, os nossos dados, extraídos do enunciado, esta é a fórmula da incerteza padrão final. Então, vamos determinar a incerteza final, que é a estatística. Desvio padrão dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra, 0,05 centímetros. Agora, da régua graduada, que seria o desvio padrão instrumental, 0,5 milímetros, que é metade de 1 milímetro. Transformando para centímetros, 0,05. Então, vamos calcular agora a padrão final. 0,05 ao quadrado mais 0,05 ao quadrado. Raiz quadrada de 0,0050, que é 0,07 centímetros. Então, o comprimento, o diâmetro, né? 3,40 mais ou menos 0,07 centímetros. Certo? Fácil, não é? Então, agora vocês já conhecem algumas incertezas. Se gostou da aula, clique em joinha e indique o canal para os seus colegas e amigos, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. Tchau, bons estudos!